Bem-vindo de volta, uma catarse, menos um trauma na sua vida. Isso aqui é só uma leitura da psicologia, das bases da grade curricular, para eu ficar relembrando. A psicanálise explora o inconsciente com conceitos como livre associação e complexo de Édipo, mas há debate sobre sua validade científica. O behaviorismo foca em comportamentos observáveis, como o condicionamento clássico e operante, mas ignora fatores internos como emoções. A psicologia cognitiva estuda processos mentais como memória e atenção, influenciada pela revolução cognitiva dos anos 1950. Peraí. O desenvolvimento humano abrange estágios de vida, com teorias de Piaget e Erikson, mas há controvérsia sobre natureza versus criação. A psicologia biológica analisa como a biologia afeta o comportamento, com foco em genes e neuroimagem, enfrentando debates éticos. A psicologia social e comunitária enfatiza a prevenção e justiça social, com raízes nos anos 1960, mas enfrenta desafios de escopo. A psicologia da saúde integra fatores biopsicossocial com um modelo de crenças de saúde, mas há críticas por ignorar emoções. Métodos de pesquisa incluem estados descritivos e experimentais, com debates sobre ética e validade, mas história não detalhada aqui. A ética profissional segue códigos como o da APA, com princípios como beneficência, mas há debates sobre interpretação rígida. Interfaces interdisciplinares combinam psicologia com outras áreas, como economia comportamental, mas enfrenta desafios de integração. Esse APA eu pesquisei aqui, significa American Psychology Association. Associação de Psicólogos Americanos, sei lá, foda-se. Psicanálise, fundada por Sigmund Freud, explora o inconsciente, onde memórias e desejos reprimidos influenciam o comportamento. Conceitos-chave incluem a livre associação, técnica para revelar o inconsciente, e o complexo de Édipo, controverso por sugerir desejos sexuais inconscientes pela figura parental oposta. Cara, eu pedi para ele falar, pro Grok, falar sobre o método catártico e a hipnose. Ele nem falou. Não falou sobre Charcot, não falou nada. Caralho, se fuder. Bagulho resumido. Pronto, eu dei uma no chat GPT. Ele falou: a formação de Sigmund Freud na psicanálise tem raízes profundas em experiências com dois influentes médicos do século XIX, Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer. Eu perguntei assim, fale sobre uma parte específica da história da psicanálise onde Freud aprendeu hipnose com Charcot. Se eu não me engano, ele viajou para a França, né? E o método catártico com Breuer, que ele aprendeu com esse cara, né? E Joseph Breuer. Eu lembro que eu vi isso no aquele filme lá, O Dia que Nietzsche Chorou. Aí tem um livro também, que foi onde o filme se baseou, que eu soube que existia esse tal de Breuer, senão não ia saber. Essa fase de aprendizado foi crucial para o desenvolvimento das teorias psicanalíticas que Freud viria a formular. Tipo assim, o pessoal taca pau na psicanálise, mas pelo menos na época dele foi uma evolução do caralho, porque o pessoal tratava as mulheres com histeria de uma forma muito absurda. O tratamento psicológico era de dar choque no cérebro da pessoa, tinha depois a lobotomia de enfiar um bagulho no cérebro, causar danos pra pessoa se calar, tá ligado? Então foi uma melhora absurda. Em 1985,
Freud viajou para Paris, louco, graças a uma bolsa de estudos, onde teve a oportunidade de trabalhar com Jean-Martin Charcot no Hospital Salpêtrière, em francês, eu não sei muito francês não. Charcot era proeminente neurologista, conhecido por seu trabalho com pacientes histéricos e pela utilização da hipnose como método de investigação e tratamento. Durante seu tempo com Charcot, Freud ficou profundamente impressionado pela demonstração de que a hipnose podia ser usada para acessar e modificar estados mentais, o que inspirou a considerar a mente humana como um território a ser explorado cientificamente. Após retornar a Viena, Freud começou a explorar a hipnose em seus próprios pacientes, mas logo encontrou suas limitações, pois nem todos os pacientes eram suscetíveis à hipnose profunda. Foi então que Freud se associou a Joseph Breuer, um médico vieniense que estava tratando uma paciente chamada Berta Pappenheim, sei lá, sob o pseudônimo de Ana O. É muito fácil conhecer a Ana O se você estuda psicologia, é básico. Breuer aplica um método catártico que consistiria em encorajar a paciente a expressar livremente suas memórias e emoções reprimidas, o que resulta em um alívio dos sintomas histéricos. A colaboração entre Freud e Breuer culminou na publicação de estudos sobre a histeria em 1895, uma obra que representa um marco para a psicanálise. Este trabalho introduziu o conceito de que a fala e a expressão emocional podiam ser terapêuticas e pavimentou o caminho para o desenvolvimento do método de livre associação, que Freud posteriormente desenvolveu como uma alternativa à hipnose. Essas experiências com Charcot e Breuer foram fundamentais para Freud começar a formular suas próprias teorias sobre o inconsciente, os mecanismos de defesa e a importância dos processos emocionais reprimidos, elementos centrais da psicanálise. Tá, vamos lá? O behaviorismo foca em comportamentos observáveis, rejeitando processos internos. Conceitos-chave incluem o condicionamento clássico, Pavlov, associando estímulos, e operante, Skinner, reforço e punição. O do Pavlov, ele fez os testes com um cão e com um menino, que eu não lembro, que é o Alfred, alguma coisa assim, não lembro o nome do menino. Reforço positivo adiciona algo agradável, negativo remove algo desagradável. Extinção elimina comportamento sem reforço. Tipo assim, se eu faço uma piada e outros riem, é um reforço positivo, o que tende a aumentar a minha chance de contar piadas no futuro próximo, sei lá. Agora, se, por exemplo, eu sou uma criança e eu tô muito viciado em videogame ou celular, alguma coisa assim, e eu não como vegetal, não como coisas saudáveis. Se minha mãe quisesse reforçar esse comportamento, ela teria que tirar as coisas boas, estimulando algo negativo, que me forçaria essa punição me forçaria a me comportar daquela determinada forma. Eu acho que é mais ou menos assim, tá? Eu não tô lembrando de cabeça como que é essa lei do efeito do Skinner. Extinção elimina... Historicamente, surgiu em 1913 com Watson. Watson não é o Watson Pavlov, é o John B. Watson. Calma aí, eu tinha pesquisado aqui. Quem é o Watson da psicologia? John B. Watson, psicólogo de 1878 a 1958.
Deixa eu ver. Qual o nome completo de Pavlov? Ivan Petrovich Pavlov. Cara, não, nossa, eu achei que tinha um Watson no nome do Pavlov. Caralho, que merda. Talvez eu só uni os dois porque eles meio que não sei, eles ajudaram no desenvolvimento do behaviorismo. Eu não sei se eles trabalharam junto. Deixa eu ver. O experimento com o pequeno Albert e eles não trabalharam juntos. Então eu tô sabendo pouco. Debates atuais criticam sua visão unidimensional, ignorando cognição e emoções. Tá, no caso, eu vou voltar porque talvez tenha perdido. Historicamente surgiu em 1913 com Watson, dominando até os anos 1950, expandido por Skinner. Debates atuais criticam sua visão unidimensional, ignorando cognição e emoção, mas é aplicado em terapias comportamentais com controvérsias sobre eficácia. Psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva estuda processos mentais como percepção, memória e atenção, comparando a mente a um computador. É aquela velha analogia a mente é o software e o corpo é o hardware. Conceitos incluem memória de curto prazo e longo prazo, cognição social e processos automáticos versus controlados. Historicamente emergiu nos anos 1950 a 1970, chamado Revolução Cognitiva, com Ulrich Neisser cunhando o termo em 1967. Piaget influenciou com estágios cognitivos e Chomsky com a linguagem inata. Debates atuais discutem o papel da neurociência, a aplicabilidade cultural e impacto da tecnologia na cognição. Desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano abrange estágios de vida com teorias como os estágios cognitivos de Piaget, sensório-motor, pré-operacional, etc. E psicossociais com Erikson. 8 crises, como confiança versus desconfiança. Conceitos incluem natureza versus criações e períodos críticos. Historicamente, Piaget publicou em 1936, Erikson nos 1950 e Vygotsky introduziu a teoria sociocultural nos anos 1970. Foi muito influenciado pelo Piaget, inclusive. Debates atuais exploram o impacto da tecnologia, universalidade cultural e eficácia de intervenções precoces. Psicologia biológica. A psicologia biológica estuda como biologia afeta o comportamento, focando em genes, neurotransmissores e neuroimagem. fMRI, que é ressonância magnética funcional. E PET, eu não sei, será que é estimulação eletromagnética? Deixa eu ver. Não, na real é uma sigla. PET é Programa de Educação Tutorial. What the hell? É destinado a alunos que se mostram interessados a aplicarem e qualificarem sua formação acadêmica em longo prazo, por meio de grupos tutoriais de aprendizagem. Tá, não entendi. Aplicar e qualificar a formação acadêmica desenvolvido em grupos tutoriais de aprendizagem. Estudantes são orientados por professor tutor. Tá, foda-se. Conceitos incluem seleção natural, hereditariedade, nomotecidade. Caralho, deixa eu ver, que é isso? Olha isso. O Google não me dá resposta nenhuma. Eu pesquiso normal, eu pesquiso o jeito que está escrito, ele não me dá resposta. Aí eu pergunto pro ChatGPT, ele me dá a resposta de modo claro. Caralho.
Não é porque no Google precisa que alguém tenha feito um site falando sobre o termo. E às vezes alguém não tem saco para fazer tudo sobre tudo, né? Mas tá. Nomoteticidade refere-se a um enfoque ou abordagem que busca identificar leis ou princípios gerais que podem ser aplicados a muitos casos ou fenômenos. Este termo é frequentemente utilizado em ciências sociais e psicológicas para descrever métodos de pesquisas que procuram encontrar padrões universais e generalizáveis em oposição a estudar casos individuais em profundidade, uma abordagem ideográfica. A abordagem nomotética é frequentemente associada a métodos quantitativos de pesquisa, como estudos estatísticos ou experimentos, que visam formular teorias ou leis gerais com base em dados coletados de amostras grandes e representáveis. Tá, voltando, né? Historicamente, a psicologia biológica tem raízes no século XIX com Darwin, 1959, e avanços nos anos 1950 a 1970. Teóricos como Broca e Wernicke mapearam áreas cerebrais. A área de Broca e de Wernicke são as áreas responsáveis pela linguagem, pela percepção da linguagem, pela fala e tal. Debates atuais incluem determinismo genético, ética na neurociência e integração com a psicologia cognitiva. Psicologia social e comunitária foca em prevenção, reduzir tabagismo e justiça social como perspectiva ecológica, analisando níveis individuais e sociais. Conceitos incluem pesquisação e métodos quantitativos e qualitativos. Historicamente, surgiu nos anos 1960 nos EUA, Estados Unidos, influenciado por movimentos sociais. Teóricos como Albei, prevenção, entre parênteses, e Kelly, princípios ecológicos, entre parênteses, são centrais. Debates atuais discutem escopo limitado e desafios na pesquisação. Psicologia da saúde integra fatores biopsicossociais como o modelo de crenças de saúde, HBM, explicando comportamentos com base em crença. Conceitos incluem biofeedback e mind-body connection, mente-corpo connection. Historicamente, cresceu nos anos 1950 com HBM, nos anos 1960, Rosenstock é o teórico-chave. Ô louco, o maluco é chave, hein? Debates atuais criticam HBM por ignorar emoções e questionam a relevância para saudáveis, caralho. Tipo assim, como que você quer fazer uma psicologia sem emoção? É tipo, foda-se, você tá fazendo o quê então? A psicologia é exatamente sobre emoções humanas. Como que... sei lá. Métodos de pesquisa incluem método científico, observação, hipóteses, coleta de dados, estudos descritivos, observação, enquetes correlacionais, relações sem causalidade, experimentos causa e efeito, cross-seccionais, coletam dados no momento, longitudinais ao longo do tempo. O estudo em Stanford desde 1921, historicamente formalizando no século XX, com Terman em estudos longitudinais. Debates atuais incluem ética e validade. Ética profissional segue códigos como o do APA, que foi basicamente o que eu tinha falado, né, de American Psychology Association. Tá, vamos lá. Meu Deus, essa porra desse evento. Com princípios como beneficência, fidelidade e justiça.
Modelos de decisões, cadê? Ética envolvem identificar problemas e consultar códigos. Historicamente, código de 1953, atualizado em 2002, 2003, 2010. Hobbes liderou em 1953. Tá, aí é foda, né? Porque tem um filósofo chamado Hobbes, aí você não sabe. Aí você tem que diferenciar, porra. Tem que falar a porra do nome inteiro do maluco, caralho. Ah, tá. Eu pesquisei aqui. O Nicholas Hobbes foi um psicólogo americano que viveu de 1915 a 1983, que foi presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA. Entendi. Debates atuais discutem sensibilidade ao desenvolvimento e interpretação rígida. Tem aquela coisa, né, de ontogenética, filogenética e cultura. Tem o negócio da psicomotricidade, que é do movimento, da psique e tal. Interfaces interdisciplinares. Combina a psicologia com outras áreas, como economia comportamental e ciência cognitiva. Conceitos incluem pesquisa interdisciplinar e Teen Science, historicamente reportado em 1904, com exemplos como cognição quântica, 1915, teóricos como Knoblauch e Watson Muth, caralho, muito difícil esses nomes, são centrais. Debates atuais incluem desafios de integração e riscos de superficialidade. Eu tô numa sinuca de bico, meu celular 13%, e eu tentando falar e o vento não deixa, porque ele vai atrapalhar o bagulho. E é só pra eu estudar, cara. Calma aí. Nota detalhada. A seguir apresenta uma análise aprofundada das teorias e conceitos centrais das áreas da psicologia solicitada com base em fontes confiáveis e abrangentes. Cada tópico é abordado de forma estruturada, incluindo conceitos-chave, desenvolvimento histórico, princípios teóricos e debates atuais para garantir uma compreensão profunda e completa. Continuando, de novo. A psicanálise fundada por Sigmund Freud explora o inconsciente onde memórias e desejos reprimidos influenciam o comportamento. Conceitos-chave incluem inconsciente, repositório de conteúdos reprimidos central para entender comportamentos e sintomas neuróticos. Ele acabou nem dizendo sobre a neurose, a psicose e a perversão, que tem o sadomasoquismo, sei lá. Calma aí. O sado e o sadismo e o masoquismo quando se unem, sei lá. Peraí. A inter-relação entre neurose, psicose e perversão na psique do sujeito é um conceito complexo e multifacetado que é explorado principalmente na teoria psicanalítica. Óbvio, Esses três conceitos representam diferentes estruturas clínicas ou modos de organização psíquica que se manifesta de diferentes maneiras distintas, no comportamento e nas experiências subjetivas dos indivíduos. Vamos explorar cada um deles e suas inter-relações. 1. Neurose. Definição. A neurose é caracterizada por conflitos internos inconscientes que resultam em sintomas como ansiedades, fobias, obsessões e histeria. É uma estrutura psíquica onde o conflito entre o desejo inconsciente e as defesas do ego leva à formação de sintomas neuróticos. Mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa na neurose, como a repressão, são centrais. O ego tenta manter os desejos inaceitáveis fora da consciência. Relação com a realidade. Na neurose, o sujeito mantém um contato relativamente intacto com a realidade externa, apesar dos conflitos internos. Psicose. Definição. A psicose é marcada por uma ruptura mais acentuada com a realidade, onde o sujeito pode experimentar alucinações, delírios e uma desorganização do pensamento. A alucinação, ela
é tipo uma estimulação do sentido sem que efetivamente algo na realidade tenha estimulado os sentidos. A pessoa pode ver alguma coisa, pode sentir toques que não que ouvir vozes, e delírio seria você ter uma crença muito forte, que você acredita naquilo verdadeiramente. Coisas absurdas. É uma estrutura onde o conflito é tão intenso que o ego não consegue manter a repressão eficazmente. Mecanismos de defesa. Aqui, mecanismos como a negação e a projeção são frequentemente observados. O sujeito pode criar uma nova realidade para lidar com os conflitos internos. Isso é no caso de esquizofrenia e tal. Esquizofrenia paranoide e psicótica. Relação com a realidade. Na psicose, a capacidade de distinguir entre realidade interna e externa está comprometida. O sujeito pode vivenciar suas fantasias como se fossem reais. Perversão. Definição. Na perversão, o principal foco está no modo como a pulsão sexual expressa e satisfeita. A perversão envolve uma fixação em práticas sexuais que desafiam normas sociais e são usadas para lidar com conflitos psíquicos. Nesse caso, a parafilia, né, é um termo que usam hoje em dia para algo parecido com a perversão. Deixa eu ver. Parafilia. São transtornos de comportamento sexual que se caracterizam por padrões de fantasias e práticas sexuais particulares. Podem envolver objetos inanimados, crianças ou adultos sem consentimentos, ou o sofrimento ou humilhação da pessoa ou do parceiro. É uns bagulho meio esquisito. Nesse caso, deixa eu ver, voyeurismo pode ser um tipo de parafilia? Eu acho que sim, né? Tá, vamos continuar. Mecanismos de defesa. A desmentida ou desmentido é um mecanismo comum onde o sujeito reconhece uma realidade, mas simultaneamente a nega, especialmente no que diz respeito à diferença sexual. Relação com a realidade. Na perversão, há um reconhecimento da realidade, mas uma recusa em aceitá-la completamente, levando a ações que desafiam normas sociais. Inter-relações. Eixos de continuidade. Apesar de serem estruturas distintas, neurose, psicose e perversão podem ser vistas em um contínuo onde as fronteiras entre elas não são sempre claras. Os indivíduos podem apresentar características de mais de uma estrutura ao longo da vida. Conflito e defesa. Todas as estruturas envolvem modos de lidar com conflitos internos e utilizam mecanismos de defesa distintos para manter um equilíbrio psíquico. Recurso à realidade. Cada estrutura tem uma relação diferente com a realidade externa e interna, que se manifesta em como o sujeito lida com os seus desejos e ansiedades. Tá, vamos voltar. Peraí. Livre associação. Técnicas para pacientes expressarem pensamentos sem censura, revelando questões inconscientes usadas em sessões terapêuticas. Meio que é usado até hoje em dia, né? Não uma questão de livre associação, mas o terapeuta ele conduz a sessão, não é tão passivo quanto uma livre associação. O paciente só vai falando o que ele pensa aleatoriamente, aí você vai pescando coisas que o inconsciente dele diz. Hoje em dia não é assim, mas é mais ou menos assim, pode-se dizer assim, sei lá. Complexo de Édipo, teoria controversa que descreve o desejo sexual inconsciente da criança pelo genitor do sexo oposto, geralmente entre os 3 e 6 anos, com implicações para o desenvolvimento da personalidade. Tem muita gente que, tipo assim, tem atualizações desse complexo de Édipo que fala que a pessoa, ela projeta, tipo assim, tem um complexo de Édipo, o complexo de Eletra, que é o oposto do complexo de Édipo, que é na mulher que se apaixona
pelo pai ou pela figura paterna que ela vai transpondo, ou que ele vai transpondo simbolicamente para outras pessoas com traços de personalidade parecido ou aparência parecido com o pai ou com a mãe, no caso, né? E o complexo de Édipo, ele faz parte das dos cinco estágios psicossexuais do Freud. Eu não lembro exatamente qual que é, não. Mas, tá. Inclusive, eu tenho que fazer uma análise completa, né? Então, vamos lá. É estágio ou fase, né? Tem a fase oral, estágio também, tanto faz. Do 0 a 1 ano, durante este estágio, a boca é o principal zona erógena. Tá, eu não sei o que é erógena, não. Mas deve ser algo erótico, sei lá. Bom, essa teoria em específico do Freud é bem controversa, tá? Não tem tanto respaldo científico. Erógena é um adjetivo que significa algo que causa prazer sexual. Tá, bom, foda-se. Algo que a gente já sabia, eu só fingi que não sabia. O prazer é derivado de atividades orais, como sugar e morder. Freud acredita que a fixação neste estágio poderia levar a comportamentos relacionados à boca na vida adulta, como fumar, roer unha ou comer em excesso. E, cara, errou unha. Eu não tive. Eu tinha intolerância à lactose quando eu era criança. Filha da puta. Freud tá desvendando meus traumas, filho. Ah, não. Estágio anal 1 a 3 anos. É muito esquisito. Um cara. Ah, não sei, foda-se. Fase anal. Do 1 aos 3 anos. Neste estágio, o foco do prazer muda para o controle e liberação do movimento intestinal. O treinamento do uso do banheiro é uma parte importante deste estágio. A maneira como os pais lidam com o treinamento do toalete pode influenciar a personalidade adulta, levando a características como obsessão por limpeza e ordem, personalidade anal retentiva, caralho, tipo, retém as fezes, retém, não sei, ou desorganização e desperdício, personalidade anal expulsiva. Tá, calma aí. Tá, a personalidade anal retentiva esta personalidade pode se desenvolver se os pais forem muito rigorosos ou exigentes durante o treinamento do toalete. As características associadas a essa personalidade incluem uma tendência a ser organizado, perfeccionista, teimoso e avesso à desordem, na verdade. Essas pessoas podem ser vistas como controladoras e meticulosas. Anal expulsiva, esta personalidade pode surgir se os pais forem muito relaxados ou permissivos durante o treinamento do toalete. As características típicas incluem desorganização, generosidade excessiva, rebeldia e comportamento desordenado. Indivíduos com essa personalidade podem ser vistos como caóticos e despreocupados. Tá, não sei, não é tão preto no branco não, Freud. Tipo assim, uma pessoa pode ser generosa excessivamente e organizado, pode ter rebeldia e ser avesso à desordem, sei lá, sei lá. Fase fálico. 3 a 6 anos. O Freud ele também diz que a menina tem inveja do falo do menino, porque a vagina é um pênis invertido. Tá, continuando. Neste estágio, a atenção se volta para os órgãos genitais como fonte de prazer. Não, eu acho que não. Quando eu era criança não tinha muito isso não, tá? Oxi. Freud introduz os conceitos de complexo de Édipo e complexo de Electra, nos quais a criança desenvolve sentimentos inconscientes de desejo pelo progenitor do sexo oposto e rivalidade com o progenitor
do mesmo sexo. Estágio de latência, 6 até a puberdade. Durante esta fase, os impulsos sexuais são sublimados e a energia é direcionada para atividades sociais, escolares e hobbies. Este é o período de desenvolvimento de habilidades sociais e intelectuais. Estágio genital, da puberdade em diante. Este último estágio começa na puberdade e continua na vida adulta. O foco do prazer está nos órgãos genitais e no desenvolvimento de relacionamentos sexuais maduros. Este estágio é visto como o culminar do desenvolvimento psicossexual saudável. Tá, e uma pessoa que ela não se interessa por isso? Tipo, tá, é tipo algo muito subjetivo, não parece ser real, sabe? Tá. Ele vai falar. Eita porra! Teoria tripartite, divisão da psique em id, impulsos primitivos, ego, mediador racional e superego, bússola moral, ilustrando os conflitos internos. Então, basicamente, o que eu me lembro é que, em primeira instância, o Freud ele fala sobre o princípio de prazer e o princípio de realidade. O princípio de prazer seria mais, tipo, no começo, aí, onde essas ideias da tripartite evoluíram, né? Que é esse princípio de prazer do eu querer fazer qualquer coisa, mesmo que na realidade não seja permissivo. Aí depois vem o consciente, pré-consciente, inconsciente e depois essa última teoria. O consciente é onde emergem as memórias, o inconsciente é onde você não tem acesso às memórias e esse pré-consciente é onde as memórias estão por quase emergir. Meio que tem um elo inconsciente que liga todos os seus pensamentos e quando você está pensando em algo e você pensa, nossa, isso foi muito aleatório, surgiu na minha mente do nada. Na verdade, o seu inconsciente já estava gerando elos para aquilo acontecer. Ilustrando conflitos internos entre ego, superego e id, tá? A interpretação dos sonhos são simbólicos com conteúdo manifesto, aparente e latente, oculto, usados para processar conflitos inconscientes detalhado em A Interpretação dos Sonhos de 1899. Tem aquela coisa de condensação e deslocamento. Deixa eu ver. Condensação combina ideias, imagens ou memórias em um único elemento. Função concentra pensamentos disseminados e equivale à metáfora. Deslocamento substitui uma reação emocional por outra. Despista a censura, equivale à metonímia. Caralho, os caras equivaleram a funções gramaticais. Que foda. Mas provavelmente, não sei se foi o Freud ou se foi. Ele era um grande erudito, né? Tá, continuando. Peraí. Beber água. Transferência, projeção de sentimentos inconscientes do paciente para o terapeuta. Essencial para a dinâmica terapêutica. Tá, não foi suficientemente claro, não. Tá, eu perguntei aqui. A transferência é um conceito central na psicanálise, referindo-se ao processo pelo qual os pacientes projetam sentimentos, desejos e expectativas de relações passadas, geralmente com figuras parentais, sobre o analista. Esse fenômeno pode manifestar-se de várias formas, como amor, raiva ou dependência, e é considerado uma ferramenta importante para entender o inconsciente do paciente. Durante a terapia, a transferência pode revelar padrões de comportamento e emoções como que o paciente carrega de suas experiências passadas. O analista, ao observar e interpretar seus sentimentos transferidos, pode ajudar o paciente a ganhar consciência sobre suas dinâmicas emocionais e trabalhar com elas, promovendo um processo de cura e autoconhecimento. Além da transferência, o conceito de contratransferência também é relevante.
caralho, relevante, referindo-se às reações emocionais do analista em resposta aos sentimentos do paciente. A compreensão e gestão da transferência e da contratransferência são essenciais para a eficácia do tratamento psicanalítico, tá? Historicamente, Freud desenvolveu a psicanálise no final do século XIX, inicialmente com uma abordagem clínica para trazer a histeria, com o caso Anna O. 1895, introduzindo o método catártico, a publicação de A Interpretação dos Sonhos, em 1899 foi um marco, estabelecendo a teoria do inconsciente. A psicanálise evoluiu com figuras como Carl Jung, que introduziu o inconsciente coletivo e arquétipos, e Karen Horney, que enfatizou a influência cultural e social, desafiando o foco de Freud na sexualidade. Nos anos 1950, a psicanálise estava consolidada, com expansão por Erikson, estágios psicossociais, e Adler, psicologia individual. Principais teóricos incluem Sigmund Freud, 1856 a 1939, fundador, desenvolveu conceitos como inconsciente, livre associação e interpretação de sonhos. Tipo assim, tá, dá para você traçar paralelos com o conceito de inconsciente em Aristóteles, em Leibniz, em Schopenhauer, em Nietzsche. Parece que o Freud não criou, ele só foi, tipo, o que foi o principal. Tipo, o Newton formulou a gravitação universal, mas você também pode achar em Aristóteles, em Kepler, em Galileu, teve uns outros que eu esqueci, mas ele culminou o máximo. Aí tipo assim, tem a teoria da biologia, também, o primeiro que você pode traçar paralelo em Aristóteles. O Aristóteles foi o estopim para todos os bagulho foda da humanidade. Aí você quer traçar a história da computação. Aí você vai em Aristóteles primeiro, obviamente. Sei lá, você tem a álgebra booleana. Aí você tem o quê? Você tem o cara que pegou a lógica booleana, trouxe para os transistores, para a parte física. Tem a da Lovelace, tem a Alan Turing, tem, sei lá, um monte de gente. O Leibniz também participou na criação do 0 e 1, né? Que ele queria criar proposições universais na lógica. Tá, o Carl Jung introduziu o inconsciente coletivo, arquétipos e individuação, que é tipo assim, nos 25 anos, quando você consegue integrar todas as partes da sua personalidade, inclusive a sombra, a ânima, o ânimos, o self. O self e ego é diferente para ele, né? Qual que é os outros? Tem outros aí, só que eu esqueci. Depois eu lembro. Karen Horney criticou Freud por seu foco excessivo na sexualidade, enfatizando a ansiedade básica e influências culturais. Todo mundo criticou Freud por ele dar ênfase nisso. Tem história que fala que o Carl Jung parou de se encontrar com Freud porque ele falava muito sobre sexo, e tem outras histórias que é de psicanalistas que falam que o Carl Jung transava com os pacientes, aí o Freud não gostou disso, expulsou ele. Aí você fica tipo, tá, qual que é o verdadeiro aí? Não dá pra saber. Os jungianos ficam putos com os freudianos e os freudianos ficam putos com os jungianos, sei lá. O Breuer parece que saiu também por causa que o Freud falava de sexo, como a libido, o impulso primordial. Todo mundo teve algo assim, né? Tipo assim, ó, calma aí. Tem um que eu escrevi aqui. Tipo assim, teve 21 pensadores.
O Mesmer teve o magnetismo animal, o Lucrécio teve o Kahneman, o Bergson teve a elan vital, os chineses teve o Qi, o Vedanta tem o Brahman, os hinduístas, no geral, tem o Prana, o Shakti e Shiva. A Shakti é a força feminina cósmica, o Shiva também. O budismo tem o Pratityasamutpada, o judaísmo tem o Shekhinah, Shekhinah. Os gregos têm o Logos, ou Nous, que é espírito. O Logos é tipo o princípio de organização cósmica. Jainaísmo, o Dravyas, Dravyas. Zoroastrismo tem o Asha, o gnosticismo tem o Pleorema, o shintoísmo tem o Musubi, o Schopenhauer tem a vontade, o Nietzsche tem a vontade de potência, Platão tem o Eidos, Aristóteles tem o Zia, o Freud tem a libido, o Jung tem a energia psíquica, o Haidt tem o Organe, o taoísmo tem o Tao, que seria o indiferenciado, o Cabala tem o Ein Sof, ou Ein Sof, a filosofia hermética tem a alma do mundo, o rosacrucianismo tem a força vital, o Hegel tem o espírito absoluto, o espiritismo tem o fluido cósmico universal, o indigenismo tem a mana, o Teilhard de Chardin tem o ponto ômega, o estoicismo tem o pneuma, o Plotinho tem o uno, o nórdico tem a Yggdrasil. É muita coisa, né? Tem as sefirotes lá do Cabala também, da árvore da vida. Tá. Debates atuais incluem críticas à validade científica de Freud. É incrível, né? Mas tem a neuropsicanálise, que é a neurociência misturada com psicanálise. Tem a ideia do cérebro trino, sei lá. Que não é aceita cientificamente. Que é o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, com acusações de basear-se em evidências anedóticas e focos excessivo na sexualidade. O complexo de Édipo é debatido por ser culturalmente específico, reforçado por estereótipos de gênero e heteronormatividade. A psicanálise faz sentido. A psicanálise moderna tenta integrar elementos de outras abordagens, como psicologia cognitiva e neurociência, para abordar limitações mas permanece controversa em sua aplicabilidade clínica. Deu uns 45 minutos de eu falando só sobre psicanálise, e foi só o começo. Eu lembro de uma vez que eu tava num podcast que eu comecei a tacar o pau na psicanálise, que não era ciência e tal, que a minha introdução, que é Bem-vindo ao Divã, rumo a catarse, menos um trauma na sua vida, que seria uma paródia do Arthur Petri, que ele fala menos um dia na sua vida, rumo ao caixão, e sei lá o que, eu não lembro exatamente. Aí é uma paródia psicanalítica do que ele faz. Só que eu falei que eu nem gostava tanto de psicanálise. Realmente, eu não sou tão fã, mas agora vamos pro behaviorismo. Behavior do inglês, né? Comportamento, seria comportamentalismo. Tipo assim, envolve condicionamento, estímulo e tal. O behaviorismo foca em comportamentos observáveis, rejeitando processos internos como cognição e emoção. Conceitos-chave incluem condicionamento clássico. A neurofilosofia proposta pelos Churchlands, né? Que é o Paul e a... Como é que é? Paul e a Liz... Qual que é o nome da menina? É Patricia Churchland.
Tá, continuando. Condicionamento clássico associa um estímulo neutro a um estímulo natural para elicitar uma resposta condicionada. Exemplificado pelos experimentos de Pavlov com os cães. Que o experimento basicamente é o seguinte: eu tô uma semana com um cão específico e toda vez que eu vou dar um pedaço de carne bem suculento, bem feito pro cachorro, eu bato um sininho. Toda vez, toda vez. Na próxima semana, quando eu pegar e bater o sino sem apresentar a carne, que ele não vai nem precisar sentir o cheiro, ele não sente nem o cheiro da carne, mas ele já associa um estímulo ao outro e no cérebro dele uma coisa já representa a outra, necessariamente. Sim, mas isso não é uma verdade. É por isso que nós, seres humanos, temos que romper essa associação entre a química cerebral e o que acontece exteriormente a nós. Teve o outro experimento que foi feito com o pequeno Albert, que ele não tinha medo de bichos pequenos, tipo ratos e coelho e essas coisas, mas quando eles pegavam, faziam um barulho intenso que incomodava ele e ele começou a ficar com medo por causa que toda vez que ele via o bicho, ele já associava uma coisa com a outra. Condicionamento operante. Reforço e punição moldam comportamentos com Skinner, desenvolvendo caixas de Skinner para estudar ratos e pombos. Se eu não me engano, eu li num livro de introdução à psicologia que o Skinner ele fez os ratos conseguirem jogar ping-pong, tipo numa mesinha, mas é que eles só jogam uma bolinha pro outro, e com o pombo, ele fez o pombo conseguir ficar dando voltas nele mesmo. Ele treinou isso com condicionamento. Reforço, né? Positivo, adicionar algo agradável como comida, ou negativo, remover algo desagradável como choque. Que? Remover algo desagradável como choque. Tipo, dar choque para uma pessoa parar de fazer alguma coisa. Para aumentar a probabilidade de um comportamento. Extinção. Diminuição de um comportamento ao remover o reforço. Para parar de dar comida ao rato após pressionar uma alavanca. Análise experimental do comportamento. Estudo sistêmico do comportamento em laboratório enfatiza a observação objetiva. Historicamente surgiu no início do século XX com a reação ao foco na mente inconsciente da psicanálise. John B. Watson publicou Psychology as the Behaviorist Views It. Eu não sei muito falar inglês, então não sei se minha pronúncia ficou totalmente correta, mas razoavelmente bem, eu acho. Em 1913, estabelecendo o behaviorismo como uma ciência objetiva, enfatizando estímulo e resposta, eu lembro de alguma coisa, de algum vídeo que eu vi que tem alguma coisa entre esse estímulo e essa resposta. Estímulo, organismo, resposta, alguma coisa assim. Não lembro. Dominou de 1920 aos anos 1950 com B.F. Skinner, que expandindo o condicionamento operante nos anos 1930, introduzindo conceitos como reforço intermitente e esquemas de reforço. É o behaviorismo que ajuda muito nas escolas. Basicamente, tem a lei do efeito, que é um princípio psicológico formulado por Edward Thorndike no início do século XX. Ele afirma que respostas que geram consequências satisfatórias tendem a ser repetidas, enquanto aquelas que resultam em consequências insatisfatórias são menos propensas a serem repetidas. E basicamente o Skinner usufruiu dessa coisa, né? Ai. Tá bom, vamos continuar.
principais teóricos incluem John B. Watson, fundador, enfatizou comportamentos observáveis com experimento como o pequeno Albert. Ah, foi ele que fez o experimento do pequeno Albert. Caralho, não sabia disso não. B.F. Skinner desenvolveu behaviorismo radical, que é focando em reforço e punição com caixas de Skinner. Bom, o Skinner, o behaviorismo radical, diferente do clássico do Watson, esse radical é porque ele não considerava cognição e nem emoção, não considerava estados mentais. Ivan Pavlov, conhecido pelo condicionamento clássico, com experimentos em reflexos condicionados. Tipo assim, se você coloca um limão dentro da sua boca, a sua boca começa a salivar. Se alguém joga alguma coisa, o seu olho já fecha, sei lá. Tem essas coisas meio automáticas do corpo. Tá. Debates atuais criticam o behaviorismo por ser unidimensional, ignorando fatores internos como pensamento e emoções, e por não explicar comportamentos complexos. É frequentemente visto como limitado para fenômenos mentais, mas aplicado em terapia comportamental, com controvérsias sobre sua eficácia comparada a abordagens mais holísticas, como a terapia cognitivo-comportamental. Que a teoria cognitivo-comportamental deriva do behaviorismo, né? Que, por sua vez, deriva da psicanálise. Psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva estuda processos mentais internos como percepção, memória, atenção, linguagem e resolução de problemas, comparando a mente a um computador. Tá, se eu não me engano, eu ouvi uma coisa, deixa eu ver se tá correto. É porque eu tinha visto que o cognitivismo, ele meio que a teoria dele diz que o conhecimento e a aprendizagem se devem a meio que conhecimentos ou conceitos primordiais, entre aspas. Eu tô resumindo grosseiramente, para tipo você basear os próximos conhecimentos ou conceitos. Eu pedi para o ChatGPT mandar aqui, aí ele falou: o cognitivismo é uma teoria da aprendizagem que enfatiza a importância dos processos mentais internos no desenvolvimento do conhecimento. De acordo com essa perspectiva, o aprendizado não é apenas uma resposta a estímulos externos, como propõe o behaviorismo, mas sim um processo ativo onde o indivíduo organiza e estrutura a informação. No contexto do cognitivismo, o conhecimento prévio desempenha um papel fundamental. Sim, segundo o cognitivismo, partimos de conhecimentos ou conceitos primordiais para construir novos conhecimentos. Esses conhecimentos prévios atuam como uma base sobre a qual novas informações são assimiladas e integradas. Isso ocorre através de processos como a assimilação e a acomodação, conceitos introduzidos por Jean Piaget, um dos principais teóricos do cognitivismo. A assimilação envolve a incorporação de novas informações em estruturas cognitivas já existentes, enquanto a acomodação refere-se à modificação dessas estruturas para acomodar novas informações. Além de Piaget, outros teóricos como Jerome Bruner e Lev Vygotsky, o russo, contribuíram significativamente para o desenvolvimento do cognitivismo, enfatizando aspectos como a descoberta guiada e a importância do contexto social e cultural no aprendizado. Por isso que o Levi Vygotsky, ele falou do socioconstrutivismo, do interacionismo, e continuando, processos mentais internos incluem a percepção, como interpretamos estímulos, atenção foca em informações relevantes, memória, armazenamento e recuperação, linguagem, compreensão e produção, e resolução de problemas, estratégias para enfrentar desafios. Teoria da informação. Modelos que comparam a mente a um sistema de processamento de informações, como entrada,
processamento e saída, o input e output, né? Influenciada pelo uso crescente de computadores nos anos 1950. Memória dividida em memória de curto prazo, temporária e longo prazo, permanente, com estudos sobre esquecimento, curva de esquecimento de Ebbinghaus e Ebbinghaus. Peraí, deixa eu ver como que pronuncia isso aqui. Parece que a pronúncia é assim, ó. Hermann Ebbinghaus. Tá. Cadê? Eu esqueci onde que eu tava. Curva do esquecimento de Ebbinghaus e retenção. Cognição social. Como indivíduos processam informações sociais, formam impressões e tomam decisões em contextos sociais, como julgamento de personalidade. Processamento automático versus controlado. Comportamentos inconscientes, dirigir automaticamente versus deliberados. Ou tipo, a volição, né? É um termo que dá para usar de alternância, de sinônimo com deliberação. Eu acho que é. Se eu tiver errado, tá bom também, né? Resolver equações complexas. Historicamente emergiu entre os anos 1950. Peraí. Deixa eu ver. E 1970, conhecida como Revolução Cognitiva, como resposta ao behaviorismo que ignora processos internos. Ulrich Neisser, Neissser, cunhou o termo psicologia cognitiva em 1967, definindo-a como estudo dos processos por trás da percepção, transformação, armazenamento e recuperação de informações, influenciada por desenvolvimentos em neurociência, como novas técnicas de imagem cerebral, né? A neuroimagem, a ressonância magnética, e tem a outra que é tipo a estimulação eletromagnética, estimulação magnética, transcraniana, intracraniana, alguma coisa assim. E também tem a eletroencefalografia, sei lá. Eu acho que todos não são métodos da... É o método da neurociência, neuroimagem e tal. Inteligência artificial e a área ganhou força com popularização de computadores, permitindo analogias entre máquinas e entre mente e máquina. A analogia mais famosa da nossa era é o corpo é o hardware e a mente é o software. É uma das analogias que a gente usa hoje em dia. É muito comum. Principais teóricos incluem Ulrich Neisser, pioneiro. Eu não sei se essa é a pronúncia do nome dele. Pioneiro, focou em percepção e memória, com seu livro Cognitive Psychology, em 1967 como marco. Jean Piaget desenvolveu a teoria do desenvolvimento cognitivo, com estágios como sensório-motor, 0 aos 2 anos, e formal operacional, 12 mais anos. Noam Chomsky influenciou a compreensão da linguagem como o processo cognitivo inato, desafiando o behaviorismo como sua teoria da gramática universal. Debates atuais discutem o papel da neurociência na explicação de processos cognitivos, com controvérsia sobre até que ponto a atividade cerebral, fMRI, explica a ressonância magnética com contraste. Não, com contraste não tem nada a ver com contraste ou sem contraste, é a ressonância magnética funcional. Explica fenômenos como consciência. Há debate sobre a aplicabilidade cultural, com críticas de que muitas teorias são baseadas em estudos ocidentais, levantando questões de generalização. É porque eu falei a ressonância magnética tem com contraste e sem contraste. Com contraste, eles aplicam um fluido dentro da sua veia antes do processo da ressonância magnética, que você vai entrar numa
coisa, numa placa gigante. Não, é que tem um negócio branco que rodeia assim, você vai entrar, é muito claustrofóbico e vai ficar fazendo barulho na sua orelha umas meia, uma hora, para ficar tirando imagens de dentro do seu cérebro com, com, com coisas magnéticas que é um super imã, sei lá, como é que é? Aí tem positrons, aí, não sei, tem emissão de positron? Não, quer dizer positron não, eu confundi, é próton, né? Tem a coisa do gradiente de prótons e tal. Eu não lembro exatamente, mas eu já fiz ressonância magnética com contraste. Ah, tá. Deixa eu ver. A gente já. Ah, tá. Com críticas de que muitas teorias são baseadas em estudos ocidentais, levando questões de generalização. O impacto da tecnologia com redes sociais e dispositivos digitais também é discutido, com pesquisas explorando como afetam atenção e memória, especialmente em crianças. Hoje em dia a gente está vendo bastante isso com o brain rot, com o derretimento de cérebro, o TikTok, o Reels do Instagram. Tipo, eu acho que o YouTube fez parte disso. Quando eu era criança eu via muito YouTube. Hoje em dia eu não tenho muita atenção, não. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, ou eu tenho TDAH e nunca fui diagnosticado. Desenvolvimento humano. Peraí, deixa eu beber água. Abrange os estágios do ciclo vital desde a infância até o envelhecimento, com foco em mudanças cognitivas, emocionais e sociais. Conceitos-chave incluem estágios do ciclo vital: infância, 0 a 12 anos, adolescência, 12 a 18 anos, vida adulta, 18 a 65 anos, e envelhecimento, 65 mais. Cada um com seus desafios específicos. Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, Jean Piaget. 4 estágios: sensório-motor, 0 a 2 anos, exploração sensorial pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, pensamento simbólico, operacional concreto, dos 7 aos 11, lógica básica e operacional formal, 12 mais anos, pensamento abstrato. Cara, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tinha pensamento abstrato já. Eu não sou fora da curva. Ai, ai. Teoria psicossocial de Erikson. 8 estágios, cada um com uma crise. É porque eu já pensava em Deus e, tipo, eu já ficava elocubrando sobre a existência de um Deus, de um paraíso, de coisas completamente fora da realidade. E ficava pensando. Teoria psicossocial de Erikson, 8 estágios, cada um com uma crise a ser resolvida, como confiança versus desconfiança, infância, integridade versus desespero, velhice. Desenvolvimento socioemocional, papel da família, cultura e pares no desenvolvimento emocional incluem apego, Bowlby, identidade Erikson. É um psicólogo, John Bowlby. Tá bom, né? E psiquiatra britânico. Identidade Erikson. Tem uma que esqueci, é o Irons, um psicólogo que ele fala de mecanismos sociais. Ah, não, ele não fala nada sobre coisa social. É o Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental. Cara, eu acho que ele deve unir cognitivismo e behaviorismo. Ele une, caraca, interessante. Eu acho, eu não tenho certeza ainda. Natureza versus criação, debate sobre se o desenvolvimento é mais influenciado por fatores genéticos ou ambientais. Caralho, interessante! Nossa, eu não sabia que essa discussão veio do cognitivismo. Cadê?
psicologia cognitiva. Me perdi aqui. Períodos críticos e sensíveis, janelas de tempo em que certos desenvolvimentos devem ocorrer. Linguagem na infância ou são mais fáceis de ocorrer. Em falar em janelas de tempo, me lembro da janela de Johari, que é uma prática usada para demonstrar visualmente as percepções que as pessoas têm de si mesma e a maneira como os outros a enxergam. O objetivo é favorecer o autoconhecimento e a dinâmica das relações interpessoais nas organizações, facilitando os feedbacks. Tá. Cadê? Historicamente, as ideias começaram no século XIX com Darwin e sua teoria evolucionária, 1859. Caralho, eu tô muito burro. É porque eu fiquei com vontade de espirrar, mas eu não acabei não espirrando. Aí eu saí do Grok, que é a inteligência artificial que eu tô usando pra pegar essas informações. Ah, meu Deus. Esse aqui é o meu método de estudo. Eu gravo o que eu falo e depois eu ouço o que eu gravei e fico repetindo até aquilo entrar na minha cabeça. Porque eu sou mais auditivo, eu consigo captar mais conteúdo se eu tô ouvindo. Mas ganharam força no século XX. Piaget publicou sua teoria em 1936, influenciando profundamente o estudo do desenvolvimento infantil. Erickson expandiu o foco para a vida adulta com sua teoria psicossocial nos anos 1950, enquanto Vygotsky introduziu a teoria sociocultural nos anos 1970, enfatizando o papel social no desenvolvimento cognitivo, com conceitos como a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Principais teóricos incluem Jean Piaget, 1896, 1980, foco no desenvolvimento cognitivo, com estágios baseados em mudanças qualitativas no pensamento. Foi mal, baseados. É isso aí. Erickson, nossa, repeti o nome. 1902 a 1994. Desenvolvimento psicossocial com crises como identidade versus confusão de papéis, adolescência. Levi Vygotsky, teoria social, destacando a importância da interação social e da linguagem no desenvolvimento. Inclusive tem a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento real, né? E o aluno ele tem que estar entre o espaço de complexidade absurda e a simplicidade absurda, que faz ele perder o interesse. Ambas, se tiver demasiadamente complexo o conteúdo e ele não tiver uma base, não tem como ele aprender, então ele desinteressa. Se está muito simples, ele já sabe de tudo, ele também desinteressa. Mais ou menos assim. Não, agora outro nome difícil, pelo amor de Deus. O nome do rapaz é Uwe Bronfenbrenner. Parece que é um nome alemão. Eu pesquisei aqui, é um sobrenome alemão. Diz o ChatGPT não. Uwe Bronfenbrenner não era alemão, mas sim russo. Eu não estou perguntando ele, eu estou perguntando o sobrenome. Eu estou perguntando o nome dele. É porque no forward tinha um cara da Alemanha falando o nome dele. Bronfenbrenner. 1917 a 2005 foi o ano que eu nasci. Caraca, o cara viveu bastante. Viveu uns 80 anos. Quase, sei lá, por aí. Talvez mais. Teoria dos sistemas ecológicos com níveis com microsistema, família e macrosistema, cultura.
Debates atuais exploram o impacto da tecnologia no desenvolvimento especial em crianças, especialmente em crianças, na verdade, né? O desenvolvimento e a tecnologia. Com estudos sobre o uso de telas e redes sociais, há controvérsias sobre universalidade versus especificidade cultural, com críticas de que teorias ocidentais podem não se aplicar globalmente. A eficácia de intervenções precoces de 0 a 3 anos, período crítico para o cérebro, também é debatida, com pesquisas mostrando benefícios, mas desafios de implementação. Eu lembro que eu li no livro do neurocientista norte-americano David Eagleman, no Cérebro, uma biografia que ele fala do povo da Armênia, eu acho que é o cara meio que obrigou todo mundo a ter no mínimo 5 filhos e tipo assim, se você era celibato, você tinha que pagar uma multa por isso. Aí isso gerou muitas crianças, coisa de 125 mil crianças em orfanatos no governo e tipo, o cérebro delas foram extremamente prejudicados por elas não interagirem de uma maneira normal, não serem estimuladas por uma família que ama elas de verdade. Isso fudeu muito a cabeça delas e o desenvolvimento cognitivo normal. A psicologia biológica, também chamada de fisiológica, estuda as bases biológicas do comportamento, focando em genes, sistema nervoso, hormônios e neuroimagem. Conceitos-chave incluem biopsicossocial, modelo que integra fatores biológicos, genes, neurotransmissores, psicológicos, emoções, pensamentos e sociais, cultura e ambiente na saúde mental. É uma visão bem holística, né? Neurotransmissores, substâncias como serotonina, humor, dopamina, recompensa e noradrenalina, alerta, ou pode ser chamada de norepinefrina também, que é a adrenalina para o cérebro, influenciam comportamentos e estados mentais. Genética e comportamento, estudos de gêmeos e adoção para entender a influência genética, como a inteligência, IQ, ou QI, né, consciente de inteligência, e transtornos mentais. O QI surgiu como para ver se uma criança ela estava na idade mental correta, se a inteligência dela compactuava com a idade dela de verdade. Se ela era mais inteligente ou menos inteligente, sei lá, neuroimagem. Mas era para verificar se as crianças eram menos inteligentes do que a idade dela mostrava, né? Neuroimagem. Técnicas como fMRI, ressonância magnética funcional, e PET, tomografia por emissão de pósitrons, mapeiam a atividade cerebral ligando-a a funções cognitivas. Seleção natural / evolução. Comportamentos adaptativos evoluíram para aumentar a sobrevivência, como medo de predadores. Cadê? Nomoticidade. CIDADE. É a abordagem que estabelece leis gerais aplicáveis a todos. Como a relação entre níveis de cortisol e estresse. Por isso que é considerado o hormônio do estresse, certo? Historicamente tem raízes no século XIX com Charles Darwin, em 1859, o The Origin of Species, Origem das Espécies, propondo seleção natural, o caso Phineas Gage, em 1848, Arlon forneceu insights sobre a função cerebral e Jane Goodall, 1957, estudou primatas, descobrindo comportamentos humanos semelhantes
Nos anos 1970, Edward Wilson publicou Social Biology em 1975, integrando psicologia e evolução, e Toube e Cosmides, Cosmides, 1992, marcaram o nascimento da psicologia evolucionária, com The Psychological Foundations of Culture, avanços tecnológicos como EEG, anos 1920. A eletroencefalografia ou eletroencefalograma, que foi usada para verificar os hertz cerebrais, né, as frequências cerebrais, ondas cerebrais, tanto faz. Scanners cerebrais, anos 1970, impulsionaram o campo. Principais teóricos incluem Charles Darwin, proponente da seleção natural, influenciando estudos de comportamento adaptativo. John M. Harlow documentou o caso Gage, mostrando impactos de lesões cerebrais no comportamento. Jane Goodall estudou primatas, conectando o comportamento animal ao humano. Edward Wilson desenvolveu sociobiologia, ligando biologia a comportamentos sociais. John Toube e Leda Cosmides, pioneiros na psicologia evolucionária, focando em adaptações cognitivas. Será que foi deles que veio aquele lance de revolução cognitiva lá do Neolítico? Sei lá. Coisa assim. Deixa eu ver. Parece que não tem muitas informações sobre isso que eu acabei de dizer, não. A revolução cognitiva seria o caso na década de 1950 com a psicologia cognitiva, né? Acho que é isso. Tá. Mas o que eu tô falando é tipo a época do Paleolítico, Neolítico. Debates atuais incluem determinismo genético, com controvérsias sobre até que ponto genes determinam comportamento, e ética na neurociência. Como privacidade de dados cerebrais, hoje em dia não tem isso e não vai ter. O futuro tecnológico emerge disso. Pessoas com poder vai manipular você, vai pegar os seus dados psicológicos, o que você gosta, o que você não gosta, fazer um neuromarketing e te manipular através de produtos simples. Não tem privacidade cerebral. Quer dizer, no caso, tipo assim, eu tô pensando em alguma coisa que não é socialmente aceito. E aí ninguém vai poder acessar o meu cérebro e tentar me prender de alguma forma. Essa seria. Porque no futuro as IAs vão poder ler o pensamento, traduzir as sinapses e dizer o que você tá pensando. Aí vai ser foda. Aí essa ética, né? Atenções com a psicologia cognitiva, debatendo como conciliar explicações biológicas, exemplo, atividade neural, com processos mentais, exemplo, pensamento abstrato. Estudo de gêmeos, como os de Bouchard e McGee, em 1981, mostram correlações de QI, MZ juntos, igual a 86, separados igual a vezes 72,72, DZ juntos igual a 0,60, mas enfrentam críticas por confundir natureza e criação. Eu não sei sobre a psicometria, não. Eu não manjo, não. Continuando, psicologia social e comunitária. A psicologia social e comunitária foca em como indivíduos interagem em contextos sociais e comunitários, enfatizando prevenção, justiça social e mudança estrutural.
Conceitos-chave incluem prevenção, ações para evitar problemas antes que ocorram, como campanhas contra o tabagismo, redução de 40% nos anos 1960 para 14% em 2019, CDC 2019. Justiça social, distribuição equitativa de riqueza, oportunidades e privilégios, enfrentando gaps como o top 1% possuir 42% da riqueza em 2016 versus 23% para os 90% inferiores. Federal Reserve 2017. Perspectiva ecológica, análise de múltiplos níveis, individual, comunitário, societal, para entender interações como, no caso, Ajara, HAJRA, como dor individual, tensão familiar, serviços comunitários e políticas sociais. Perspectiva ecológica, análise de múltiplos níveis, individual, comunitário... Eu já falei disso. Primeira ordem de mudança, melhorias menores de curto prazo, focadas em indivíduos, como salva-vidas, resgatando alguém. Segunda ordem de mudança, mudanças estruturais de longo prazo, como instalar corrimãos para prevenir quedas. Interdependência, tudo está conectado com efeitos em cascata, como casas de recuperação reduzindo recaídas. Adaptação, comportamentos eficazes em um contexto podem não ser em outro, como habilidades de venda de drogas não adaptáveis em casas sóbrias. Métodos qualitativos, dados descritos não numéricos como estudos de casos e narrativas. Métodos quantitativos, dados numéricos para comparação, como enquetes sobre o uso de substância, pesquisação orientada, participatória, ligando pesquisação, como Artist Proof Studio, Berman 2017, pesquisa perceptiva baseada na comunidade, compartilhada poder como membros da comunidade, moldando agendas de pesquisa, Jason e Glenn Wick, 2016. Historicamente, surgiu nos anos 1960 nos UEWA, Estados Unidos, durante mudanças sociais como a Guerra do Vietnã e o Movimento pelos Direitos Civis, Cowen, 1973. Arose from dissatisfaction with clinical psychologists, individual focus stance. Aqui ele começou em inglês. Filha da puta. O que ele tá falando, eu traduzir aqui, surgiu da insatisfação com o foco individual da psicologia clínica, que estendia serviços a grupos subrepresentados e priorizava a prevenção em detrimento do tratamento. Bennett et al. 1966, amadureceu ao longo de 5 décadas com temas de prevenção, justiça social e compreensão ecológica. H. et al. 2007. Principais teóricos incluem George P. 1986, mostrou que condições não são eliminadas focando em indivíduos, enfatizando prevenção. James Kelly, 2006, propôs princípios ecológicos como interdependência e adaptação. Leonard A. Jason, envolvido em pesquisa comunitária, casas de recuperação e políticas públicas. Ollian Glantzman, foco em diversidade, ambientes acadêmicos e ensinos de psicologia. Debates atuais discutem Universal Basic Income para abolir pobreza, a ideia de Martin Luther King Jr., gaps de expectativa de vida, 15 entre bairros ricos e pobres em Chicago, fatores influenciando visões racistas, exemplo de opressão sistêmica,
Exemplo, segregação racial na África do Sul, leis contra a homossexualidade em Uganda e consequências econômicas, sociais e psicológicas da opressão, com evidências de jornal acadêmico. Psicologia da saúde. A psicologia da saúde integra fatores biológicos, psicológicos e sociais na saúde e bem-estar, promovendo saúde e prevenindo doenças. Conceitos chaves incluem biopsicossocial, modelo que considera fatores biológicos, exemplo genética, psicológico, exemplo estresse, e sociais, suporte familiar na saúde. Ah, tá, entendi, porque ele comparou cortisol com estresse. O estresse seria um estado psicológico e não o hormônio em si. Modelos de crença de saúde. HBM explica comportamentos de saúde com base em crenças sobre suscetibilidade. Exemplo, sou suscetível a desenvolver doenças cardíacas. Gravidade. Exemplo, é grave. Benefícios. Vale a pena mudar. E barreiras. Custo. Desenvolvido nos anos 1960 para explicar vacinação contra tuberculose. Biofeedback, técnicas para controlar respostas fisiológicas, como frequência cardíaca, através de feedback em tempo real, usadas em terapias. Conexão mente-corpo explora como emoções podem desencadear comportamentos como compulsão alimentar, enfatizando a interação entre mente e corpo. Historicamente, a saúde foi significativa na psicologia desde o século XIX, com pioneiros como Freud, treinados em medicina. Nos anos 1950, cresceu o interesse na relação entre saúde e psicologia, psicológica e física, com aumento de psicólogos em instalações médicas. Nos anos 1960, o HBM foi desenvolvido por Irving Rosenstock e equipe, marcando um evento seminal com aumento de empregos em clínicas e escolas médicas, consolidando a área. Debates atuais criticam o HBM por ignorar fatores emocionais na decisão de comportamentos de saúde, como medo ou ansiedade, e questionam se a psicologia da saúde é relevante para pessoas sem problemas de saúde, sugerindo um escopo limitado. Tá, aqui vai ser uma parte que ele cortou, ele não escreveu tudo, mas começa métodos de pesquisa. Os métodos de pesquisa em psicologia seguem o método científico, com etapas como observação, formulação de hipóteses, coleta de dados, análises e conclusões. Conceitos chaves incluem... antes tem o Christian Wolff, que é um filósofo que influenciou muito o Immanuel Kant, e ele fala sobre psicologia racionalista e empirista, né? Método científico possui passos incluem 1. Fazer uma observação, 2. Formular uma pergunta de pesquisa e fazer previsões, testar a hipótese e coletar dados, examinar resultados e formar conclusões, reportar achados. 5. 2. Formular uma pergunta de pesquisas e fazer previsões. 3. Testar a hipótese e coletar dados. 4. Examinar resultados e formular conclusões. 5. Reportar achados. Que é no caso na clínica, você vai anotar o que o paciente vai falar, vai fazer perguntas e tal. Tipos de pesquisa. Estudos descritivos incluem observação, exemplo, observar comportamentos em um parque, enquetes, questionários sobre felicidade e estudos de caso, análise profunda de um paciente. Caralho, as enquetes é tipo você só ser um Sócrates. Psicologia. Estudos correlacionais buscam relacionar entre variáveis como a correlação entre horas de sono e desempenho acadêmico, mas não implicam causalidade. Correlação não é causalidade. Pesquisa experimental determina causa e efeito, usando grupos controle sem intervenção e experimentais com intervenção, como testar um novo medicamento. Estudos
seccionais e versus longitudinais. Cross-seccionais coleta dados em um único momento, descritivos, como uma enquete sobre hábitos alimentares, mas não pode determinar causa e efeito. Longitudinais estudam o mesmo grupo ao longo do tempo, podendo durar dias, meses ou anos, como o estudo de Stanford, iniciando em 1921, com mais de 200 participantes vivos em 2003, permitindo rastrear mudanças ao longo da vida. Tá, eu pedi para ele escrever de novo, é a parte que ficou faltando. Pesquisa em psicologia combina técnicas qualitativas, como entrevistas para explorar experiências subjetivas e quantitativas, usando estatística para testar hipóteses. Análise de discurso ajuda a entender como a linguagem constrói significado, enquanto estatísticas, como a ANOVA, compara grupos. Artigos científicos seguem o estilo APA, que é American Psychology Association, né? Alguma coisa assim, Associação dos Psicólogos Americanos, com secção como introdução, métodos e resultados, garantindo clareza e replicabilidade. Ética profissional. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, regula a prática com o Código de Ética, Resolução CFP número 10/2005, cobrindo confidencialidade, competência e não maleficência. Dilemas incluem equilibrar sigilo, como reportes de abuso em clínicas ou interesses organizacionais versus bem-estar dos funcionários, exigindo decisões éticas complexas. Interfaces interdisciplinares. Educação. Psicólogos promovem inclusão escolar, apoiando professores e famílias e oferecendo orientação vocacional para ajudar estudantes a escolher carreiras, enfrentando desafios de recursos no Brasil. Organizações. No recrutamento, avaliam candidatos com testes na saúde do trabalhador, previnem doenças ocupacionais, como ler, com programas como CEREST, CEREST, em São Paulo. Direito em perícia avaliam capacidade mental na mediação, facilitam resolução de conflitos familiares, regulada pela Lei número 13.140, barra 2015, com 79,7 milhões de processos em transmitação. Tá. Correntes psicológicas adicionais. Além das citadas, o cognitivismo estuda processos mentais como memória, a psicologia. Relatório detalhado. Este relatório explora os temas solicitados com profundidade, refletindo um conhecimento abrangente e detalhado, como se tivesse sido construído após a leitura de 300 livros e com a expertise de um dos melhores especialistas vivos na área. Tá. Métodos de pesquisa, tá. Técnicas qualitativas, tá. Peraí, deixa eu só ver. Só tem, tá. Elaboração de artigos científicos e relatórios. Artigos seguem o estilo APA, com secções com título, até 12 palavras, centrado. Resumo, 200 palavras máximo. Introdução, abertura, revisão literária, fechamento. Nossa, é muito pouco, 12 palavras para o título e 200 máximo. O do resumo, entendi. Método detalhando participantes, materiais, procedimentos, resultados dados com tabelas, discussão, implicações, limitações, futuras pesquisas e referências, listadas alfabeticamente espaçadas no Brasil, relatórios de perícias jurídicas, com exigência
precisão ética e legal, alinhando as normas CFP. Nossa, esse barulho tá atrapalhando minha cognição, é foda. Abaixo, uma tabela resume os métodos. Método entrevistas. Exploração de experiências subjetivas semi-estruturadas. Exemplos de aplicação. Percepções de professores e inclusão escolar. Análise de discurso. Descrição. Análise da linguagem para significados sociais. Exemplos de aplicação. Interpretação de testemunhos em conflitos. Estatística descritiva, que é um método. Descrição. Resumo de dados, média, desvio, padrão. Exemplos de aplicação. Níveis de estresse em trabalhadores. Método. Estatística inferencial. Descrição. Generalização de resultados. ANOVA, testes T. Exemplos de aplicação. Comparação de grupos em saúde ocupacional. Método. Artigos científicos. APA. Descrição. Estrutura com resumos, introdução, métodos, resultados, etc. Exemplos de aplicação. Publicação de estudos em revistas acadêmicas. Eu só vou falar de algumas escolas específicas, aí eu finalizo. Eu vou falar do estruturalismo, funcionalismo, eu acho que não, né? Porque eu já falei associacionismo, fenomenologia psicológica, Gestalt, a positiva, sociocultural, humanista existencial, logoterapia e transpessoal. Eu não vou falar de mais específicas, tipo a Dasein terapia, né? Tá. O estruturalismo, fundado por Wilhelm Wundt, né? Lá em Leipzig, que é junto com o Edward Titchener. Deixa eu ver como que pronuncia certinho. Ah, tá, ele é inglês, ele não é alemão, não. É porque o Wundt é alemão, né? Aí, tipo, o W, ele nos Estados Unidos ele é visto tipo como 2 U's e na Alemanha ele é visto como meio que 2 vezes, né? Tipo, alguém que tem um nome Wilhelm com um W iniciando tem um som de V, e alguém que tiver um nome tipo Edward ou tem um som de U, na Alemanha seria Edvard, né? Mas não é. Tá, voltando. Busca entender a mente humana desmembrando-a em seus componentes básicos. Isso é algo analítico, né? Uma postura analítica. Tá, cadê? Essa abordagem utiliza a introspecção para explorar as estruturas da consciência. Peraí. Embora tenha sido criticada por sua subjetividade, influenciou teorias como a de Piaget, que reformulou o conceito de estrutura ao incluir a evolução cognitiva em estágios interligados, as fases, né? Por outro lado, autores como Vygotsky, o Levi Vygotsky, rejeitaram o estruturalismo puro ao incorporar aspectos históricos culturais no desenvolvimento cognitivo. Ele incorpora aspectos, no caso dele, né? Não do estruturalismo incorpora esses aspectos. Funcionalismo. O funcionalismo associado a William James é um psicólogo que ele fala mais sobre coisas, experiências religiosas e subjetiva, né? Ele fala também da diferença dos estados, tipo assim, como é o seu estado corporal que influencia o mental e não o contrário. Se eu vejo um urso, o meu corpo vai tremer, eu vou observar estados corporais, eu vou observar como o meu corpo tá, e aí eu fico com medo em seguida, e não tipo, eu fico com medo e portanto eu começo a tremer. É diferente a causalidade dele. Eu não choro porque eu tô triste, mas eu tô triste porque eu choro. Calma aí. Como é que é? É isso aí, falei certo. Tá, e John Dewey,
Ah, tá, eu vi que ele é americano, então é John Dewey. Foca nas funções dos processos mentais em vez de suas estruturas. Ele entende os estados mentais como elementos de uma rede causal que inclui estímulos sensoriais, respostas comportamentais e outros estados mentais. Essa abordagem amplia o entendimento da mente ao considerar sistemas complexos, como movimentos sociais ou grupos, como agentes funcionais. Associacionismo é uma teoria centrada na ideia de que o aprendizado ocorre pela formação de associações entre ideias ou estímulos. Ele é fundamental para a psicologia experimental e comportamental, influenciando abordagens como o behaviorismo de Pavlov e Skinner. Apesar de simplicidade explicativa, o associacionismo foi criticado por negligenciar processos cognitivos mais complexos. Se eu não me engano, ele surgiu com filósofos do iluminismo, tipo David Hume. Não, na real foi o John Locke, que veio depois, né? O David Hume, ele é um filósofo historiador, né? De 1711, do século XVIII. Ele influenciou Kant, tipo, ele é ensaísta britânico nascido na Escócia, ou seja, é um escocês. Ele veio antes do John Locke, né? Deixa eu pesquisar aqui. Caralho, não, o John Locke veio antes. Ele é de 1632 a 1704. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, o David Hume veio depois dele. Achei que era o contrário. O David Hume, ele escreveu a investigação sobre o entendimento humano, né? E o John Locke escreveu o ensaio acerca do entendimento humano. Dois livros parecidos, né? O título, pelo menos. Cadê? Fenomenologia psicológica. A fenomenologia explora a experiência subjetiva do indivíduo em sua totalidade, inspirada por filósofos como Russell e Heidegger, Edmund Husserl, né? E Martin Heidegger. Essa abordagem influenciou correntes como a psicologia humanista e existencial. A existencial foi mais por causa do Sartre. Ela enfatiza a compreensão do mundo vivido, Lebenswelt, e é usada para investigar fenômenos como luto e busca de sentido. Busca de sentido é mais a logoterapia, né? Gestalt. A psicologia da Gestalt, desenvolvida por Wertheimer. Caralho, que nome difícil, peraí. Wertheimer. Aí tem outros dois com nome difícil, que é Kohler e Kafka. Tá. Propõe que o todo é maior que a soma de suas partes, que é uma visão moderna da metafísica de Aristóteles, na verdade, né? Ela analisa padrões perceptivos e processos cognitivos em termos de organização intrínseca. Essa abordagem foi crucial para áreas como percepção visual e resolução de problemas. Inclusive, tem uma coisa legal que é como a estruturação do estudo da cinematografia é feita com frames por segundo, FPS, vários quadros passando simultaneamente e fica a imagem pós-retiniana nos seus olhos e demora para você interpretar. E tem imagens que o seu próprio cérebro conclui a própria imagem sem ela estar finalizada, tipo, trabalhando com sombras. Tipo, dá para formar um quadrado sem necessariamente ter um quadrado desenhado, só a sua percepção consegue fazer aquilo, porque entre a realidade e você existe uma interação que é maior que você e a realidade junto. Seria mais ou menos isso a visão. Psicologia positiva. A psicologia positiva se concentra no bem-estar humano, investiga fatores que promovem felicidade e resiliência, baseada em descobertas neurocientíficas sobre neuroplasticidade e neurotransmissores. Ela oferece intervenções práticas para melhorar a saúde mental.
Sociocultural, perspectiva sociocultural fundamentada por Levi-Vygotsky, considera o desenvolvimento humano como um processo mediado socialmente. Ela enfatiza a importância das interações culturais e históricas na formação da mente. Essa abordagem é interdisciplinar, dialogando com sociologia e antropologia. Humanista existencial. A psicologia humanista existencial valoriza a autorrealização, Maslow, não sei, o potencial humano, Rogers, e a autenticidade, May. Ela se opõe ao determinismo das abordagens psicanalíticas ou comportamentais, focando na liberdade individual e no significado da existência. Inclusive com o Vygotsky ele tinha mais dois parceiros, né, de trabalho, que é o Leontiev e a Luria. Logoterapia, criada por Viktor Frankl, que é um dos livros mais famosos da psicologia, Em Busca de Sentido, que ele foi um judeu no campo de concentração e mesmo assim, tipo, ele se manteve forte e firme, e ele leu Nietzsche e usou algumas passagens do Nietzsche para ficar mais forte mentalmente. A logoterapia enfatiza a busca pelo sentido da vida como força motivadora central do ser humano. Se eu não me engano, ele fala da noodinâmica. Noo vem do nous, do grego, que é espírito. É amplamente aplicada em contextos de luta e trauma para promover resiliência. A psicologia transpessoal vai além do ego para explorar dimensões espirituais da experiência humana. Ela integra conceitos de equilíbrio emocional, físico e espiritual com influências de Piaget e tradições culturais globais. É uma abordagem integral que busca promover autotransferência. Essas correntes não são mutuamente exclusivas. Muitas vezes elas se complementam ou dialogam entre si. Juntas, elas oferecem uma visão multifacetada da complexidade humana, abrangendo desde estruturas cognitivas até dimensões existenciais e espirituais. Inclusive, tem alguma coisa do Sartre sobre egologia. Não, basicamente é a transcendência do ego, segundo Jean-Paul Sartre, é feita através da noção de que o ego não é uma parte intrínseca da consciência, mas sim algo que reside fora dela, no mundo. Ele fala que a consciência é transparente, né? Sartre desafia a ideia tradicional de que o ego é uma substância ou entidade interna à consciência que serve como centro de desejos e decisões. Por isso que ele fala que a existência precede a essência. Ele está se contrapondo a visões essencialistas como a de Descartes, que fala que o contrário, que a essência precede a existência. Deixa eu ver aqui de novo. Eu perguntei para ele, Sartre fala de egologia? Sim, Jean-Paul Sartre aborda o conceito de egologia em suas obras, especialmente a discutir a transcendência do ego. Egologia, em termos filosóficos, refere-se ao estudo do ego ou do eu como uma entidade ou estrutura dentro da consciência. Sartre critica a noção tradicional de egologia, que considera o ego como uma parte interna e essencial da consciência. Dessa forma, em vez disso, ele propõe que o ego é uma construção que reside fora da consciência no mundo. Ele argumenta que a consciência é intencional, surrupiando o conceito do mestre dele, né, o Edmund Husserl, e não possui um núcleo fixo ou substancial, o que significa que o ego não faz parte da estrutura interna da consciência, mas é percebido externamente como qualquer outro objeto no mundo.